Fala, meus compadres, bora lá. Aula 37. Noções em geologia. Fundamentos, processos e aplicações ambientais. Bora lá. O que é geologia? Geologia é a ciência da terra sólida, beleza? Estuda a composição física e química, a história e a dinâmica e a estrutura dessa terra sólida, incluindo rochas e minerais, relevo e geomorfologia, processos de erosão e sedimentação, tectonismo e vulcanismo, e atividade sísmica. Também solos como produto final do intemperismo, beleza? Então a geologia vai estar abarcando toda essa área aí. Para o profissional da área ambiental, a geologia é ferramenta essencial para diagnóstico da paisagem, conservação do solo, avaliação de riscos e perícias ambientais. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Terra. A Terra, né? Então, Terra maiúsculo, faz referência também ao nosso planeta aí. Então, a estrutura da Terra é composta por camadas de diferentes densidades. Aqui você já sabe. Tem a crosta, que vai ter a composição de silicatos leves, forma os continentes e também o oceano, né? A base dos oceanos. O manto, composto de silicatos densos, rochas semi-molhadas em movimento lento. Tem um núcleo externo, com ferro e níquel na sua forma líquida. E tem um núcleo interno, que tem tanta pressão, que o ferro e níquel estão na forma sólida. Tem também a questão das placas tectônicas, que fazem parte da crosta, mais a litosfera superior. Rochas e tipos de origem, tá bom? Classificação das rochas. A gente vai ter as rochas magnéticas, magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, tá bom? Que vai ter a formação a partir do resfriamento do magma. E um exemplo de rochas magmáticas é o granito e o basalto. Vai ter as rochas sedimentares, formadas pela compactação de sedimentos, como por exemplo o arenito e o calcário. Vai ter as rochas metamórficas, formadas por meio do calor e da pressão, né, como por exemplo o mármore, lindo mármore. As rochas condicionam a formação dos solos, a distribuição da vegetação e a geodiversidade, ok? Minerais e recursos geológicos. Minerais. Unidades básicas das rochas. Classificação por dureza, na escala de Mohs, brilho, cor e composição. Exemplos: quartzo, feldspato, mica, olivina e calcita. Recursos naturais de origem geológica, do tipo metálico, não metálico ou energético. Do tipo metálico, a gente tem o exemplo do ferro, do ouro, do manganês e do níquel. Em não metálicos, a gente vai ter o calcário, o gesso, a areia e a argila. Em energéticos, lá dos recursos naturais de origem geológica, a gente vai ter o petróleo, o carvão mineral e também o gás natural, beleza? A extração mineral é uma das maiores causas de impacto ambiental antropomórficos, né? E exige a avaliação geotécnica e laudos de recuperação. Processos geológicos externos atuam sobre a superfície, né, impulsionados por energia solar e gravidade. Tem um processo geológico do intemperismo, da erosão, da sedimentação e a movimentação de massa. Intemperismo, causado por meio da alteração química e física das rochas. A erosão, sobre o processo de partículas, o vento, a chuva, os rios. Sedimentação, a deposição de materiais transportados. E a movimentação de massas em relação a deslizamentos, e solapamentos. Processos geológicos internos, movidos pela energia interna da Terra. A gente vai ter o fenômeno do tectonismo, que é o movimento de placas litosféricas. O fenômeno do vulcanismo é a ascensão de magma à superfície. E o fenômeno de abalos sísmicos, a liberação de energia acumulada entre placas. Muito curioso isso, processos geológicos internos. No Brasil, esses eventos são raros, mas o tectonismo passado
modelou o relevo e os aquíferos aqui presentes. Geomorfologia e formas de relevo, tá bom? O relevo brasileiro vai ter planaltos, planícies e depressões. Isso aqui me lembra uma piada que tem até gravação sobre isso, que eu também sou ator. E eu atuei numa peça chamada Filho de Deus, Menino Meu, e o meu personagem falava sobre planícies, planaltos e plano piloto. É tudo a mesma coisa. Eu nem sou formado em geografia mesmo. Tá lá no meu canal chamado Mundialmente Famoso Compadre Marcos, tá bom? Se você quiser ver. É até engraçado. Pois ótimo. Planaltos são aquelas áreas elevadas e eroditas, como por exemplo aqui, Distrito Federal, Planalto Central. Planícies, as áreas baixas e sedimentares, como por exemplo lá, região do Pantanal. E depressões, as áreas rebaixadas entre planaltos, como por exemplo a depressão sertaneja lá no sertão do Ceará onde eu morava, Varjota, por exemplo. Geomorfologia. A geomorfologia influencia os usos da terra, regimes de drenagem e o risco de erosão. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a geologia ambiental e perícia. Algumas avaliações práticas para a gente ter ideia do que a gente está estudando, né? Avaliação de impacto de mineração, tipo de rocha, mineral explorado, contaminação do solo, contaminação de aquíferos, tipo de solo, estrutura rochosa, presença de fraturas, licenciamento ambiental, caracterização geológica do terreno, risco geológico, estabilidade de encostas, tipo de solo, infiltração, planejamento territorial, mapeamento geológico para uso urbano ou agrícola. Mapas geológicos e suas leituras indicam a distribuição de rochas, falhas, dobramentos, jazidas e aquíferos. São utilizados em zoneamento ecológico e econômico, estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA, delimitação de áreas frágeis. Beleza? Aqui algumas das nossas referências. E aí, só uma mensagem final com a geologia como fundamento físico da vida e também do crime ambiental. Beleza? É necessário reconhecê-la. Vamos lá.